Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Gisélia Pedroso e o vídeo de hoje eu vou produzir marmitas. Às vezes eu nem falo marmita, comida mesmo, comida para a semana. Como eu estou num novo processo de reeducação alimentar, então eu tô fazendo um cardápio mais com déficit de caloria para mim. E eu sempre deixo preparado já para vários dias, que facilita muito também a nossa vida, né? Que não precisa estar toda hora na cozinha, então isso já ajuda muito. Principalmente os legumes, carne. Eu não cozinho, porque tem muitas pessoas que cozinham tipo para 7 dias. Tem coisas que duram um pouco mais, tem coisas que não. Porque como eu não coloco congelar, a única coisa que eu coloco congelar, às vezes é o peito de frango desfiado, se dá muita quantidade, aí eu acabo congelando, senão eu não congelo. Então eu coloco uma certa quantidade, dura ali uns 3, 4 dias, tem algo que dura um pouquinho mais, mas nada que passe assim de 5 dias. E sempre quando eu vou cozinhar, às vezes que eu vou fazer alguma refeição, que eu vejo, a cenoura tá acabando. Eu vou lá, coloco, cozinhar e coloco uma quantidade mais para durar mais. Então sempre isso tá me ajudando muito, porque não tá toda hora cozinhando, sabe? E também, principalmente o peito de frango. O peito de frango é tipo a chave para tudo. Para fazer sanduíche, se tá prontinho ali, um monte de coisa no lugar de comer um pote ali, né? Um biscoito, uma coisa assim que a gente acha que é fácil. Vai lá e tem legume cozinhado, tem salada limpa, aí tem peito de frango desfiado, cozido, então tu vai lá e monta um sanduíche, alguma coisa, então facilita um monte. Então hoje eu vou compartilhar com vocês quais são as comidas que eu cozinho pra mim. Como eu tô tendo o diário da dieta, então você já tem noção do que eu coloco no prato todos os dias, praticamente são as mesmas comidas, gente. Já faz um mês e pouco eu tô com essas mesmas comidas. Não enjoei, porque eu pensei, ó, o segredo é o tempero, gente. Eu capricho no tempero e isso não me enjoou, principalmente o frango. Porque eu prefiro frango do que carne de gado. Lá de vez em quando eu faço carne de gado pra mim, mas é lá de vez em quando, não é muito. A maioria vocês vão acompanhar é quase só frango. E como eu tempero bastante, ele não enjoei, sabe? Tá bem gostoso ainda pra comer. Então aqui eu vou compartilhar com vocês quais comidas que eu faço, como é o meu modo de preparar. Gente, não é porque eu tô cozinhando, mas ó, fica uma delicinha. Fica muito boa a minha comida. Eu amo cozinhar. Então, aqui vai ter algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou cozinhar hoje. Então, de proteínas, vamos ter frango e guisado. Ou carne moída, enfim, cada um fala uma coisa, eu falo guisado. Essa aqui é de patinho, que é a carne magra. Mas ainda de gado eu como pouco, a maioria das vezes eu como frango. Até o frango eu vou tirar toda essa gordura aqui, eu cozinho ele, tiro todo, não deixo, tipo, faço um garimpo no frango assim, ó, eu elimino tudo que tem de gordurinha. Aí eu compro já o peito com osso, que desse aqui tava bem mais em conta do que os filezinhos. Então, vou fazer isso, aí eu vou tirar uma fatia, vou fazer um filé pra mim hoje do meu dia, pra grelhadinho. Aí um guisadinho que eu vou fazer. Isso vai ser de proteína. De legumes vamos ter cenoura, que eu amo cenoura. Dessa vez eu vou colocar beterraba, porque já faz dias que eu tava sem beterraba e ela tava muito cara no mercado e eu acabei não comprando. Então agora tava na oferta, aí eu peguei beterraba, chuchu, ele é sem graça em nada, mas gente, quem tá em déficit de caloria, o chuchu é um excelente legume, tem baixíssima caloria. Então chuchu. E de carboidrato vou fazer moranga assada na air fry. E eu tenho também de carboidrato que eu fiz ontem, batatinha inglesa, que eu fiz o purezinho, e eu cozinhei um pouco a mais, que daí sobrou, daí tá guardado na geladeira, que eu faço aquela lá também, deu mesclo, ou a abóbora japonesa, ou aquela batatinha que já tá prontinha na geladeira. Então, vai ser isso daqui. Arroz eu não estou comendo, já faz quase um mês que eu não tô comendo arroz. Então, eu preferi trocar o arroz pela abobrinha, pela abóbora japonesa, ou pela batatinha, que daí essa pode colocar uma quantidade maior, pois tem menos caloria. Agora eu vou pegar e vou fazer uma limpa nesse frango, que eu vou colocar cozinhar na pressão.
Já fiz a limpa aqui no meu peito, olha, tirei todas as gordurinhas, não sobrou praticamente nadinha, tudo que eu consegui tirar aqui, gente, eu tirei, fiz uma limpa, bela de uma limpa. Aí já tirei o meu bifinho para hoje de meio-dia, que daí a minha proteína é 100 gramas por refeição, então aqui tem 110 gramas, então já deixei separadinho aqui. E vamos colocar esse franguinho para panela de pressão. Já coloquei aqui na panela de pressão frango com água, agora eu vou colocar os temperos, gente. Eu capricho nos temperos, que o segredo do frango para ele ficar gostoso é tempero. Então aqui eu coloco o alho em pó, às vezes eu coloco o alho, ele cortadinho, o alho mesmo, em dentinho de alho. Eu comprei o alho em pó, eu achei mais prático. Alho em pó, chimichurri, louro, páprica defumada e açafrão. E eu coloco esse extrato de tomate aqui, que é o extrato de tomate concentrado. Esse extrato de tomate que é maravilhoso, porque no ingrediente dele, se for ver, só tem tomate. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas é base só de tomate. Então sempre quando eu vou comprar, eu sempre olho, se tiver só tomate eu pego. E esse aqui é bem baratinho, acho que é nem R$2, se eu não me engano, eu paguei no mercado, ou 2 e pouquinho, sei que ele é bem em conta. Então eu vou colocar, jogar tudo aqui pra dentro e colocar a cozinhar. A quantidade eu coloco tudo no olho, eu não meço nada e vai no olho tudo mesmo. A única coisa que eu coloco é o louro, que eu coloco 3 folhinhas. Então colocamos o louro, o açafrão, a páprica defumada. Gente, pensa que frango gostoso que fica, muito saboroso. O chimichurri. E o alho em pó. E vamos colocar o extrato de tomate. Que o extrato ajuda a dar uma corzinha para o nosso frango. Então, aqui está pronto. Olha só que maravilha, eu vou dar uma mexidinha aqui. E aqui eu vou colocar para cozinhar ali, como é um peito grande, eu não cortei os pedaços, eu vou deixar 1 hora ali no fogo. Acho que até antes fica pronto, mas eu sempre deixo 1 hora ele cozinhando, que eu coloco cozinhar no fogão a lenha. Aí depois de cozido, eu tiro e ainda dou tipo uma fritadinha nele, mas sem óleo, sem nada. Vamos tampar e levar pro fogo. Como aqui tá friozinho, tá bem bom o fogo agora, então eu tô com o fogão a lenha ligado direto. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar, cozinhar as cenouras. Eu coloco tudo cozinhar em vapor. E a vapor eu só tenho uma panela com o negócio lá pro vapor. Então tem que ir cozinhando as prestações. Já deixo eu colocando uma água esquentar. Que eu coloco os legumes aqui dentro e cozinho no vapor da panela. Gente, depois que eu comecei a cozinhar os legumes no vapor, nunca mais cozinhei na água. Que no vapor ele segura o sabor do alimento, maravilhoso. Então, nós vamos para a cenoura. As cenouras já estão todas limpinhas, higienizadas. Eu vou descascar ela aqui, que daí eu tiro a casquinha para cozinhar.
Eu descasco aqui nesse raladorzinho aqui mesmo, nessa lâmina aqui. Eu sempre descasco aqui, aí o resto eu tiro ali. Eu acabo tirando muito com a faca. Eu não tenho descascador, até eu preciso comprar um descascador e não comprei. Eu acho prático aqui. Aí depois eu só tiro os excessinhos. Sobrou um pouquinho, aí agora eu termino com a faca. Porque a casca da cenoura é fininha, então assim a gente acaba desperdiçando menos. As cenourinhas limpas, já descascadinhas. Dessa vez eu vou cortar em meia lua. Cada vez que eu cozinho eu faço um corte diferente, pra ela dar uma mudada, é a única coisa. Então, a outra vez eu cortei ela, tipo, em diagonalzinha assim. Aí dessa vez eu vou cortar em meia lua. Nossa, essa minha faca aqui não tá muito boa, não. Cenouras cortadas. Corta assim, ó, até essa aqui ficou até meia grandinha, porque elas são bem grossonas, mas eu corto assim, ó, a espessurinha não muito grossa e nem muito fina. Aí agora eu vou colocar a cozinhar, vou deixar cozinhar um pouquinho e depois eu acrescento aqui sal, orégano e um pouquinho de tominho, que eu gosto de colocar cominho, se eu não me engano. É cominho que se fala, né? Eu me atrapalhei com o nome. Coloco mas bem pouquinho, porque ele é forte, então não dá de exagerar muito, senão depois não dá pra comer, fica o gosto muito forte. Vou colocar pro fogo agora. Eu gravando aqui, por fim, acabei esquecendo de colocar o sal no frango. Ainda que não pegou pressão ainda, eu vou colocar o sal, que eu coloco cozinhar com sal. Eu coloco um pouco, aí depois eu acerto o ponto. Já cortei a metade da moranga japonesa, um pouquinho menos que a metade, meu corte não saiu muito perfeito. Aí essa aqui eu vou fazer assadinha na airfry, já lavei. Eu tenho uma esponjinha específica para os legumes, então eu macho d'água, esfrego. Porque como eu faço na airfry, essa aqui eu como com a casca, eu não tiro a casca dela. Ela tá bem bonita. E vou cortar agora em cubinhos e já volto te mostrar como que eu preparo o temperinho para colocar ela assar. Então, cortei elas em meia lua e depois só cortei no meio de novo. Aí fica uns pedaços desse tamanho assim. Aí rendeu até bastantinho, porque praticamente pra mim é uma dessa aqui que eu como numa refeição, depende do tamanho, ou 1,5. Então é uma quantidade bem pouca que vai. Então rendeu um monte. Agora eu vou preparar os temperinhos que eu tempero ela. Então eu pego uma xicrinha, eu coloco tudo na xicrinha e depois eu jogo por cima. Então, sal. Eu é tudo no olho, tá? Primeiro, eu não exagero, porque daí a gente não sabe, é melhor que falte sal do que salgue. Então, salzinho. A páprica eu capricho. Aí, eu amo páprica. E canela em pó. A canela também. Nossa, gente, pensa que fica tão gostoso isso aqui. E a canela. Vai muito do gosto de cada um. Quem gosta com bastante, quem gosta com menos. Eu já gosto com bastante, então capricho. Aí eu misturo tudo aqui. Aí depois eu jogo aqui por cima. Vamos colocar aqui.
Depois eu coloco um pouquinho de azeite de oliva, uma mínima coisinha. A gente vai jogando aqui. Aí, gente, eu vou fazendo isso aqui, ó, devagarinho. Aí agora coloco um pouquinho de azeite de oliva. Vamos dar uma mexidinha aqui. Que elas pegam bem o temperinho aqui que eu coloquei. E é só isso que eu tempero a abóbora. E agora eu vou colocar pra assar no air fry. Pronto, já coloquei aqui. Aí agora eu coloco no air fry por 20 a 30 minutos, mas eu vou monitorando. Coloco na temperatura de 160 graus. Quem não tem air fry pode colocar no forno também. Aí vai monitorando. Quando vê que ela tá assada, cozidinha já, que dá pra comer, tira. Aí vai muito de gosto de cada um. Eu gosto de deixar ela um pouquinho mais durinha, não bem mole, sabe? Agora, frango cozinhando, já acabou de pegar pressão. Gente, pensa que a casa tem um aroma dos temperos que, meu Deus, chega a dar água na boca. Olha, eu gostaria de transmitir esse cheirinho pra vocês, tá? Maravilhoso. Então, o frango já tá cozinhando na pressão. A cenoura também já tá cozinhando. E a moranga japonesa já tá cozinhando. Agora eu vou fazer o guisado, que eu acabei descongelando no micro, que eu esqueci de tirar ontem do freezer. Então, eu vou colocar o guisado cozinhar agora. Já piquei um pouquinho de alho, não coloquei muito, porque aqui tem 550 gramas de guisado, não é muito guisado. Então, um alhozinho, vou colocar fritar isso aqui e depois eu coloco o resto dos temperos. Que aqui só um fiozinho de azeite de oliva, só pra fritar o alho. Não coloco muito azeite, e essa panela aqui também é antiaderente, ela não precisaria de azeite, mas eu coloco um pouquinho sempre, mas bem pouquinho. Até que frita aqui o nosso alho, eu vou temperar a cenoura, que já começou a ferver, já deu uma cozinhadinha. Então agora eu vou temperar. Vou colocar sal. Eu já deixo ela temperadinha, gente. Um pouquinho de sal. Cominho. Até eu vou mostrar pra vocês, ó. Cominho, ó. É bem pouquinho. Eu não coloco muito cominho, porque ele é forte. Então é só pra dar um gostinho. Não muita coisa. Pra não ficar aquele legume sem graça, sabe? Então eu coloco um pouquinho de cominho. E orégano, gente. Eu coloco orégano em tudo. Mais um pouco. E orégano. Orégano eu coloco bastante. Aí a gente dá uma mexidinha aqui e deixa ela cozinhar mais um pouquinho. Ela tá quase cozida. Aí depois ela pronta, eu vou colocar o chuchu. Eu tô cozinhando um pouco por vez, daí como eu só tenho uma panela, aí depois vai o chuchu e por último a beterraba, porque a beterraba é mais durinha pra cozinhar, então eu vou deixar por último, porque daí eu cozinho ela em pedaços maiores, não cozinho em fatiazinha. Então aqui deixamos mais um pouquinho, tá quase pronto. O alho já fritou, agora eu vou acrescentar aqui o guisado. O alho quando tá douradinho eu já coloco, pra não deixar ele queimar. Aqui. Aqui vamos temperar o nosso guisado. Então, aqui no guisado eu vou colocar chimichurri. É tudo a olho. No primeiro momento eu não coloco muito. Aí depois que ele tá pronto eu vou provar. Aí eu sinto e vejo o que tá faltando. Páprica defumada. Não é a picante, tá? É só defumada, não pego a picante. Açafrão. Aqui o açafrão não coloco muito. E eu coloco louro. Aí eu deixo dar uma fritadinha assim, porque daí agora o guisado vai soltar água. Aí depois eu acrescento cebola pra fritar junto. E agora aqui. E o sal, né? Podemos esquecer do sal. Agora vamos tampar aqui
e deixar que ele vai soltar água agora. Mas daí cada pouquinho eu vou monitorando. Já piquei a cebolinha, já tá aqui. A cebolinha pra colocar no guisado, eu pico em cubinhos pequenos. E nesse meio tempo, a nossa cenoura ficou cozida. Então eu já vou colocar aqui no potinho pra colocar o chuchu cozinhar. Aqui rendeu bastante cenoura, porque aqui em casa, gente, eu tô na luta pra convencer meu esposo a comer mais legumes e salada. Ele não é de comer e o meu filho agora tá na fase de não querer também. Então praticamente é só eu que tô comendo, ó. Mas vou conseguir, devagarinho eu consigo colocar um pouquinho pra ele comer, mas bem pouco. Então aqui a nossa cenourinha, vou colocar aqui de ladinho para esfriar, para depois vai para a geladeira. E agora eu vou cortar o chuchu, vou colocar na mesma panela ali que tá cozinhando, só vou passar uma aguinha nessa aqui e a água eu vou reaproveitar mesmo. Já secou a água do guisado, já começou a fritar aqui, então agora eu vou acrescentar a cebola, dele dar uma fritadinha junto. Eu gosto que o guisado dá aquele primeiro choque que sela, depois dá uma cozinhadinha e depois eu deixo secar a água e deixo lá fritar. Ele fritar, aí eu acrescento a cebola e deixo fritar junto. Quando parece que ele tá querendo queimar, eu deixo criar tipo aquela casquinha embaixo. Não é bem uma casquinha, mas tipo um queimadinho, mas não queimado, sabe? Fica da carne. Aí eu coloco um pouquinho de água. Gente, isso daí dá um sabor na comida maravilhoso. Já piquei o chuchu, descasquei e piquei aqui, ó, em cubinhos. E agora eu vou colocar cozinhar o chuchu. Pra cozinhar também, primeiro momento eu cozinho assim, aí daqui um pouquinho eu acrescento os temperos. O nosso guisado já está pronto. Ai, ficou, gente, pensa o cheiro gostoso. Então o que eu vou colocar? Vou colocar um pouquinho de extrato de tomate, bem pouca coisa. Só pra dar um pouquinho de uma corzinha aqui. Olha, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Bem pouquinha coisa eu coloquei. Olha, ai, gente, pensa que isso aqui tá uma delícia. Muito bom. Aí aqui tá o nosso chuchu. Eu já vou colocar os temperos pra temperar ele já. Olha isso. Pensa a fominha que tá me dando com esse cheiro. Meu Deus, tá um perfume, um aroma tão bom aqui dentro de casa. Olha que maravilha. E uma comida caseira, com temperinhos natural, nada daqueles temperos industrializados lá, Knorr, Sazon. Tudo temperos naturais, gente, que a gente sabe o que a gente tá comendo e fica maravilhoso. Aqui eu só vou deixar um minutinho aqui e já tá pronto o meu guisadinho. Eu já acertei o ponto do sal do guisado, tava faltando. Agora eu vou colocar um pouco de orégano. Eu adoro colocar orégano no guisadinho. Então, vou colocar um pouco. Vai muito a gosto, tá? Pra dar o acabamentinho aqui, deixar um pouquinho. E deu. Tem gente que coloca salsinha. Às vezes eu coloco salsinha, mas não é sempre que eu coloco. E até minha salsinha tá bem na rapinha, eu preciso comprar mais, então eu vou deixar minha salsinha pro frango. Vou colocar só um pouco de orégano e tá pronto o guisadinho, gente. E deu. Ai, que maravilha. Então, guisado fechou. Agora vamos temperar o chuchu. Vou colocar um pouquinho de sal. Orégano. É tudo a gosto, tá, pessoal? Sal eu não coloco muito aqui em casa. Minhas comidas é mais sem sal, mas caprichado no tempero. Eu sinto mais o gosto do tempero. Cominho, uma pontinha de cominho, bem pouco, pra não ficar muito forte. E vamos mexer aqui, pra misturar. E deixamos cozinhar mais um pouquinho. Aí, agora deixamos cozinhar.
Nesse meio tempo, a moranga já ficou pronta. Até eu parti uma aqui no meio para ver. Olha, gente, olha. Ai, bem cozida. Ela tá, a casca também, ela tá molinha, então dá para comer. Ela fica dessa cor porque tem bastante canela. Aí vai muito a gosto, se caso gosta de bastante canela. Não, eu amo bastante canela. Então, aqui está pronto. E eu deixei, não foi nem 20, eu me atrapalhei com os minutos. Ficou 40 minutos assando a 160 graus na airfry. Agora eu vou temperar o meu franguinho pro almoço. E olha a bagunça, né, gente? A louça eu vou colocando ali, aí depois eu lavo, porque um pouco eu cozinho, um pouco eu cuido do Luca. Tá uma loucura aqui. Vamos temperar o nosso franguinho. No meu franguinho eu vou colocar, deixa eu pegar o sal. Colocar sal, né? Um pouquinho de sal. Páprica defumada. Açafrão. Vou colocar o alho em pó. Até eu ia colocar o alho em pedacinho, dentinho de alho, mas por fim eu vou colocar o em pó. E vou colocar um pouquinho de mostarda. Gente, essa mostarda para temperar é maravilhosa. E por último, um pouquinho de limão. Aí aqui vamos mexer bem, pro franguinho pegar todo o tempero. E vou deixar marinando até eu preparar. Então aqui ele vai ficar nessa baciazinha aqui, marinando. Olha como é que fica, gente, ó. Ah, isso aqui ficou uma delícia. Aí, gente, olha como ficou o franguinho. Olha que lindo que fica esse caldo. Tá bem cozidinho. Aí agora eu vou desfiar ele, tirar ele daqui, que daí tem um osso, tirar o osso. Esse caldo aqui eu vou reservar, vou colocar numa bacinha. Aí eu vou deixar ele fritar, tipo, secar ali, não vou colocar azeite, nada. Só ir fritando, aí eu vou acertar o temperinho. E depois que ele ficar mais seco, eu vou acrescentar esse caldo dele mesmo. Esse caldo aqui, ó, pra quem gosta, é um ótimo caldo pra colocar congelar, que é um caldo Knorr, que é cheio de tempero. Bem bom que fica esse caldo. Eu acabo não guardando, até eu tenho um pouquinho ali guardado, mas eu acabo não guardando. Acabo jogando fora, mas é uma excelente opção. Oi, pessoal, bom dia. Dizendo bom dia porque quinta-feira já é outro dia. Eu vou concluir o vídeo das comidinhas que eu preparei, que me facilitam a minha vida nossa, 1000% depois que eu comecei a minha reeducação alimentar, porque ontem eu não consegui concluir. Que eu precisei sair, aí depois tinha várias coisas para fazer, então foi muito corrido ontem. Aí por fim eu guardei, disse, amanhã eu concluo. Vou mostrar para vocês como que a quantidade que deu e como eu armazeno. Gente, isso aqui facilita muito, muito, muito a vida. Antes eu não fazia isso, mas agora é uma praticidade sensacional, sabe? Maravilhosa, porque tá tudo pronto, então eu não preciso ficar pensando, o que que eu vou fazer agora pro almoço, o que que eu vou fazer pra janta. A única coisa que às vezes eu faço na hora, assim, são os lanches da manhã ou da tarde, mas tem coisas que eu já deixo pré-prontas já. Tá me ajudando muito isso agora na minha reeducação alimentar. Aí eu já priorizo as comidas mais saudáveis do que comer um biscoitinho, algo assim. Então eu vou mostrar pra vocês como que ficou, como eu armazeno. Fica sensacional. Gente, se vocês pudessem estar aqui ontem, o cheiro, e agora que eu abri os potinhos aqui, o cheirinho, ai, pensa que eu já comi, mas me deu aquela fominha só de sentir o cheiro. Maravilhoso, olha, ai, que coisa boa. Vou mostrar pra vocês aqui, então, como que ficou e como eu armazeno. Eu já coloquei todo aqui na bancadinha, eles estavam todos na geladeira. Aí, pra mostrar. Então, aqui são a parte das proteínas. Ontem foi comido guisado, o meu marido comeu guisado também. Aí, sobrou pouco. Mas tem aqui uma quantidadezinha de guisado. Aqui o frango que eu fiz. O frango rendeu esse potinho aqui, que é bastantinho.
e esse aqui. Esse aqui eu coloquei pra congelar, porque ainda eu tenho um pouquinho ali na geladeira do outro dia que eu cozinhei. Então, eu deixei aquele restinho que hoje eu termino. Aí, mais esse aqui. Aí, como rendeu bastante, esse aqui vai pro freezer. Até tava congelado, eu tirei do freezer. Então, de proteína que eu vou comer essa semana vai ser isso. Às vezes eu faço bifinho, tipo bife de gado. Às vezes eu faço na hora e como, mas bem difícil. Eu tô priorizando muito frango, que tem menos caloria. De legumes temos a cenoura, o chuchu deu bastante, e a beterraba. São esses 3 legumes. Normalmente, às vezes, eu fico mais no chuchu e na cenoura. Lá, de vez em quando, eu acrescento umas beterraba ou um brócolis. Gente, varia muito da semana e o valor dos legumes também. Se eu vejo o que tá mais barato, eu pego o mais barato. Porque os legumes, não importa qual, eu tenho a minha quantidade ali. Agora, como são 3 tipos de legumes, eu pego 50 gramas de cada. E monto o meu pratinho e demais a saladinha. Aí, aqui são meus carboidratos. Até eu comentei que eu não estou comendo arroz agora, porque o arroz, ele tem mais caloria. E a abóbora japonesa, aí até aqui, ó, que eu tinha cozinhado, que eu fiz o purezinho terça, aí eu cozinhei umas a mais. Aí eu como a batatinha também. Daí eu intercalo um pouco batatinha inglesa e um pouco abóbora japonesa. Então, esse aqui eu consigo comer uma quantidade um pouco maior e elas têm menos caloria, principalmente a batatinha, gente. A batatinha tem muito pouco caloria. Então, para déficit de caloria, esses aqui são uns aliados, ó, perfeito. Isso aqui. Aí eu já deixei também pronto, que eu vou mostrar pra vocês como me ajuda. Tipo, o alface já tá até quase terminado, mas eu já deixo limpinho na geladeira, então é só pegar e colocar. O meu repolho ontem à noite acabou, mas às vezes é só saladinha verde mesmo. E eu coloco. As frutas também, eu já deixo pré-picada já. Até tem mais um potinho de abacaxi que ontem eu cortei, mas eu só peguei um aqui. Então, aqui tem um melãozinho, eu já deixo aqui picadinho, o meu já tá quase acabando. E um abacaxi, isso aqui são frutas. Aí tem a manga. É que quando eu vejo que tá muito madurinho, eu já corto. Ou quando eu vou cortar, eu já corto tudo e já deixo assim. Isso aqui facilita muito. Tu vai ali, pega a porçãozinha, não tem o trabalho de depois tá descascando e colocando. Isso aqui, gente, tá facilitando muito a minha vida. Muito, muito, muito. E basicamente, gente, são essas minhas comidas. Comida simples, não tem 1 milhão de comida. Essa é o que tá me acompanhando já esse mês e pouco que eu tô fazendo a minha reeducação alimentar. Não enjoei de nada, porque eu pensei assim, ó, o que importa é ter uma comida saborosa. Tu tendo uma comida saborosa, gostosa, tu não enjoa. Ah, e o que faltou aqui que eu não coloquei foi feijão e lentilha. Eles estão no freezer, mas não é todo dia que eu como. Hoje eu vou comer lentilha no meu almoço, mas eu já preparo, eu já cozinho bastante, aí eu coloco no freezer, eu já coloco as porção que dá para nós 3 aqui de casa, e daí quando eu como eles comem também. E eu vou descongelando os poucos. Aí tem o feijão ou a lentilha, que daí ajuda também. É 50 gramas ou de lentilha ou de feijão que eu coloco no meu prato. São comidas simples, não são aquelas comidas mirabolantes, é fácil de preparo. Aí eu já preparo quantidades um pouco a mais, que isso me ajuda bastante também. Que eu chego, principalmente se tem um dia mais corrido, monta ali teu pratinho, esquenta, eu esquento no micro e foi. Não vou, ai, tô com fome agora, eu vou pegar um biscoito que é mais rápido, mais prático. Não, já tem a comidinha pronta, só esquento ali, ó, rapidinho e põe pra dentro. Então, isso, gente, pensa que é uma mão na roda pra mim agora na minha reeducação alimentar. Tá super bom. Então, essa aqui foi as minhas comidinhas. Eu faço, é tudo meio que no olho, eu nunca medi assim, isso aqui vai durar 5 dias, isso aqui vai durar 6 dias. Eu faço uma certa quantidade que dá mais para uns 3, 4 dias. Tem coisinhas que duram um pouquinho mais, mas nada em quantidade exagerada para durar 7 dias, 8 dias. Porque como eu não coloco no freezer, só o frango que eu congelo e lentilha e feijão, isso daí eu deixo sempre congelado. Às vezes eu tenho medo até de estragar. Eu vi já vários vídeos de pessoas que deixam 7 dias a comida na geladeira, só refrigerando e não estraga. Mas eu acabo não deixando que dure tudo isso. Eu faço um pouquinho a menos, mas não preciso estar cozinhando todos os dias. Então, às vezes, me dá uma folguinha de mais dias, aí conforme vai acabando eu vou repondo. E tá fluindo, tá dando certo. Isso aqui está funcionando. Então, como diz assim, ó, o simples que funciona. É só tu ter cuidado nas quantidades.
Proteína em todas as refeições, gente. A proteína pro emagrecimento é nossa aliada. Maravilhosa, gente. Ó, coloca a proteína, tenta colocar em todas as refeições possível. Eu fico por aqui. Espero que vocês gostem de ter acompanhado esse vídeo comigo. Se vocês já gostam desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte. Isso daí vai me ajudar muito. E até o próximo vídeo. Tchau!